Não, né? Claro que não, não só pessoas diabéticas. Quem mais faz? Além de diabéticos, quem mais faz? Pessoas normais, não é, professor? Pessoas normais. Porque quando a gente vai fazer um exame, eles têm uns que fazem, uns que não fazem. Legal. Que nem de pressão, eles fazem. De pressão, fazem porque eu tava com sangramento cardiovascular e eles mediram a pressão de tudo. Ó, quando eu vou doar sangue, quando eu vou fazer cirurgia, se estou grávida, se eu vou fazer algum exame de rotina, hemograma, enfim. Existem várias plateias, vários públicos para a gente fazer esse teste. Mas o princípio por trás é sempre o mesmo. É quantificar uma coisa chamada glicemia. 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 Deixa eu colocar aqui. Glicemia, glicose. Então, ó, vamos lá. Glicemia é a quantidade de glicose circulante. Ou seja, quanto é que a gente tem de glicose circulando no seu sangue? Nossa, mas o que é glicose? Glicose é o que a turma chama aí fora de açúcar. Açúcar no sangue. Na verdade não é o açúcar, né? É um carboidrato. Mas por que eu quero quantificar isso? Porque quanto mais desse carboidrato, mais desse açúcar eu tenho no sangue, maior é a chance de eu ter a famosa diabetes. Por isso que a gente tem números, que a gente tem como números de referência. Ó, até aqui tá tudo bem. Passou disso não significa que você tenha diabetes. Mas tem algo errado. Alguma coisa tem. E aí pode ser porque eu exagerei no virada de ano. Eu sou apaixonado em doce. Comi doce 5 dias seguidos, enchi a cara em doce. O excesso de açúcar vai ficar nisso quando eu fizer o teste, né? Lógico, né? Pode ver, quem nunca foi no banheiro, fez xixi e de repente estava cheio de formiga lá? Já fizeram isso? Se você vai na casa de alguém... se você vai na casa de alguém e tem formiga no vaso, é um indício de que tem açúcar. Alguém está urinando, tem excesso de açúcar na urina, açúcar, né? Por isso que as formigas vão lá. É um alerta. Isso é bom ou ruim? É ruim? É ruim? É ruim porque tem açúcar em excesso. É ruim? Tudo bem? Professor, a gente tem que tirar essa tabela na cabeça? Não precisa não. Mas isso aqui é fácil, né? A maioria das pessoas que você vai referir quem? Essa galera. Não tem erro. Acima de 2 horas, de 70 a 120. De 0 a 2 horas, menor que 180. É fácil. Não é difícil. Mas não, respondendo essa pergunta não há necessidade. A gente tem uma tabela e você vai sempre se nortear por ela. Bom? Beleza? Então, ó, quanto mais desse carboidrato eu tenho, maior é a chance de ter diabetes. Por isso, a glicose é o quê? Esse negócio que a gente mediu é a glicose, né? é a glicemia. Professora, por que quando a gente bebe... eu de novo. Não vamos. Por que quando a gente bebe, por exemplo, não tem que comer um bombom para melhorar? Aí no outro dia não dá ressaca. Se eu comer um doce, eu não tenho que ressaca. Agora, se eu não comer, eu fiz. O que acontece? É que, na verdade... nada, na verdade. Não tem nada a ver. O que acontece é o seguinte: quando eu tomo todas, eu tenho um excesso de sal, de glicose. Por quê? O que é que tem na cerveja? Vou entender que você tomou todas. É que você está conversando. Ó. O que é que tem na cerveja? Esse cara. Carboidrato. Pode perceber que todo cachaceiro é barrigudo. Cachaceiro mesmo. O carboidrato é açúcar. É o açúcar. Vou falar açúcar, mas sempre lembre que é carboidrato. Então, o que é que tem no macarrão, no pão francês, no bolo, na bolacha, tudo que tem farinha? Exato. Tem esse cara, tem açúcar. Mas eu tomei uma cerveja. A cerveja não era doce. Ela não era. Mas o seu corpo transformou em açúcar. E se eu comer mais doce, eu vou ficar doente, então, velho? Por isso que dizem que comer muito doce é um fator de risco para diabetes. Exatamente. Então, eu tomo um monte de cerveja, depois eu pego, vou lá e como um bombom para não ficar de ressaca no outro dia. Porque aí eu não fico. Se eu não comer, eu passo mal.
Aí eu fico bem. Isso. E se juntar o açúcar do bombom e o açúcar Vai juntar, mas a a questão... cerveja não vai dar um choque térmico ali na família? Não dá não. O problema... Eu já tô querendo... Ei, Maria, não dá. Mas a questão é o seguinte. Ninguém vai ter diabetes porque encheu a cara aí no fim de semana. Ou porque no fim de semana comeu muito doce. Não, é todo final de semana. Isso aqui... Ó, isso aqui é um reflexo de 20, 30, 40 anos. E aí, Esse negócio geralmente... que a família tem, você vai ter, isso é verdade? Genético. É um fator de risco. Não significa que você vai ter. Família da minha avó, da minha mãe, que tem. É um fator de risco. Você tem chance de ter. Entendeu? Fuma cigarro também? Pode ter. Sim, tem vários. A gente vai falar tudo disso, mas cigarro é. Mas ó, vamos lá. Alguém da minha família tem, eu vou ter? Não necessariamente. Mas você tem mais chance. Na minha família ninguém tem diabetes. Eu tenho menor chance do que você que tem alguém na família. Significa que você vai ter? Não. Eu não tenho ninguém na família. Significa que eu não vou ter? Não. Pode ser que eu desenvolva. Vai depender do meu estilo de vida. Por volta dos 45, 50 anos, até 55, ela aparece. Diabetes. Tudo bem? Então é um reflexo de uma vida. Não é porque você exagerou no fim de semana, ou porque você exagerou na faculdade, foi morar fora na faculdade, usou e abusou da faculdade. Isso não vai fazer você ter diabetes. Tá bom? Então é importante dizer isso. Agora, um estilo de vida. Imagina, Maria. Um estilo de vida cheio de... como eu falo? Uma vida, desregrada, que a gente não presta atenção, que a gente não se preocupa. Aí sim você pode desenvolver diabetes com toda certeza, né? Vamos lá. Tá aí. Diabetes, o que é? O excesso de glicemia, que é o açúcar que a gente falou. É um excesso de açúcar no sangue. Esse açúcar vai ficar em alta concentração por dois motivos. Ou você está em um, ou você está em outro. Você é diabético, né? Quem é diabético? Ou está em um grupo, ou está no outro. Como assim? Está aqui, ó. Ou o seu corpo tem, eu vou falar o que é, mas é insulina, né? A gente chama de insulina. É um hormônio que pega a glicemia, como já mostrei algumas vezes, vamos lá. Tá aqui, ó. Eu tenho o açúcar, que a gente falou agora, tá aí o açúcar. Oh, açúcar, tá aí o açúcar. E eu tenho as minhas células. Esse açúcar é energia para as minhas células trabalharem. Tem alguém que pega o açúcar e injeta na célula. Quem é esse alguém? Esse alguém se chama insulina. Insulina. Ela pega as moléculas de açúcar, coloca dentro da célula. Para quê? Para que as células... Pode deixar, mano. Essa porta me atrapalhada, é doidona. Pega as moléculas de açúcar, coloca dentro das células para que as células possam trabalhar. Uma célula sem energia não trabalha, como um trabalhador. Pense aí, um trabalhador da Coca-Cola. Se o cara não está bem alimentado, ele não produz. Se você não está bem alimentado, você não vai trabalhar adequadamente. No nosso corpo não é diferente. Eu tenho células que precisam de energia para funcionar. Essa energia é o açúcar, vem daquilo que a gente come. Quem é que pega energia e coloca dentro da célula? É a famosa insulina. É por isso que pacientes com diabetes sempre fazem o uso de insulina, que é quem vai diminuir a concentração de açúcar no sangue. Não é a comida, né, professor? Pode ser algum. Geralmente vai ficando em várias partes do corpo. Exato. É um hormônio que pega o açúcar, coloca dentro das células, consequentemente a concentração de açúcar cai. Eu não vou ter tanto açúcar circulante no meu organismo, porque esse cara vai começar a colocar açúcar dentro das células. E aí eu vou ficar com uma concentração menor de açúcar. Basicamente é isso. Por que eu estou falando da insulina? Porque quando você entende, você mata a charada, ó. Tá aqui, ó. Algumas pessoas têm insulina no corpo, mas essa insulina não trabalha.
A gente fala que isso é o diabetes tipo 2. Tem pessoas que, você já deve ter conhecido alguma criança que é diabética. Essa criança é do diabetes tipo 1. O que acontece? O corpo dela deixa de produzir insulina. Aqui. Tudo bem? Então, no tipo 1, o corpo não produz mais insulina. No tipo 2, eu tenho insulina no corpo, mas ela não funciona, ela é preguiçosa. Beleza? Vamos ver então detalhadamente, né? Tá aí, ó. O que a insulina faz? É um hormônio que facilita a entrada, que pega a glicose e injeta nas células, para que as células possam trabalhar. E aí, infelizmente, por erro do organismo, alguém desenvolve a famosa diabetes tipo 1. Por que desenvolve, Lucas? Porque o organismo da pessoa tem uma falha. Ele acha que as células que produzem insulina são vilãs, são invasoras. E aí o próprio organismo destrói as células produtoras de insulina. Vou traduzir. Joãozinho tem insulina normal no corpo dele. De repente, o sistema de defesa do Joãozinho acredita que as células beta... Pode ser um mal para ele. E aí o que o organismo de defesa dele, o sistema de defesa faz? Ataca. Quando o sistema de defesa ataca, ele mata as células beta que deixam de produzir insulina. Se eu não tenho insulina, o açúcar começa a crescer, digamos, né? A concentração de glicose, a concentração de açúcar aumenta. E aí você já sabe, né? Diabetes. Por isso que tem criança tomando insulina. Isso é muito comum logo nas primeiras fases, bem no início mesmo. Como é que a gente faz o diagnóstico? Aqui, ó. Eu faço um exame de sangue e detecto alguns anticorpos. Lembra quando a gente fazia exame de Covid? A gente ia lá na farmácia e fazia o exame de sangue? E aí tinha lá, o cara rastreava anticorpos. O que são anticorpos? São marcas, registros de que o seu corpo lutou com alguém. É isso, rastros. Nesse caso, se o corpo do Joãozinho, se a gente conseguir encontrar anticorpos, esses 4 aqui, né? No corpo do Joãozinho, significa que o corpo dele atacou as células beta que deixaram de produzir insulina. Traduzindo, Joãozinho tem diabetes. É uma situação crítica, não tem cura, infelizmente é para o resto da vida. Desde pequena a criança tem que começar a tomar insulina. E pode morrer, né? Sim, se não cuidar pode com certeza. Então é isso, né? Beleza? Claro que isso é muito mais comum em crianças e adultos jovens. Porque eu não preciso esperar uma vida toda, até os 45 anos. Não, logo no início. Porque o problema não é o estilo de vida da criança ou do jovem adulto, mas sim um problema, uma falha no organismo dele. Ô professor, por que tem algumas pessoas que tem diabetes e outras a obeso? Descuido. Assim, né? Não. É isso. Assim, poucas palavras, desleixo. Porque não faz o tratamento como deveria. Sabe por quê, cara? Excelente pergunta. A gente vai falar, chama pé diabético. Tá aqui, ó. Já dá pra gente ter um norte. Assim que o pessoal dá o diagnóstico de diabetes, a minha vida vai mudar. Eu adoro a cerveja. A Maria tá brincando, né? Não vou poder tomar mais. Eu não vou atrás. Vai que eu tenho diabetes. Ó, eu sou fã de massa. Não é? Eu adoro massa. Lucas, sou fã. Eu adoro gordura. Aí, já era. Então, ó, gordura, massa, cerveja, enfim, tudo que vem de farinha, de trigo. Whisky. Isso aí também é. Para piorar, além de diminuir ou erradicar, eliminar, eu vou ter que acrescentar coisas na minha vida. Atividade física. Começar a comer mais saudável. Ah, não, vou comer coisa saudável. Eu sempre comi podrão. Sempre gostei de lanche gordo. Vai ter que mudar. Então o que acontece? Muitas pessoas não querem isso. Tem lanche de salada. Então, mas para mim é gostoso. Eu não.
Eu tinha um amigo que ia na pizzaria com a gente, comia pizza de alface. Eu falei, não, aí não. Tem gente que gosta, né? Mas assim, para esse cara que desenvolveu, não esse, né? O tipo 2 que a gente vai falar, ele não vai querer mudar. Você acha? O cara passou 45 anos comendo outra coisa que eu adoro, pururuca. Não é bom pururuca? Torresmo, costela. Aí agora você fala, olha, você vai ter que cortar. O arrozinho e feijão que você adora, vai diminuir bastante. Não vai querer fazer. Para piorar, você vai ter que ficar tomando agulhada todo dia. E aí o cara opta por não fazer o tratamento. Tem alguns que já se entregam, mas tem outros que eles só não querem fazer o tratamento. E aí a conta chega. Aí perdem pé, ficam cegos, perdem os rins e tem várias consequências graves, tá bom? Mas nesse caso aqui, ó, tratamento para o tipo 1. Lógico, insulina, que é a insulina que vai pegar o açúcar e colocar dentro das células, né? Ó, insulina, como a gente viu. Medicamentos, aqui ó, mudança alimentar. Vai ter que passar por isso. Então, se é uma criança que adora adora bolacha recheada, já é. Adora refri, vai para o recreio e vê os coleguinhas comendo, tomando refrigerante. Não vai poder mais. É bem chato, é muito restritivo. É mais difícil para a criança. É muito difícil. A criança muitas vezes tem depressão. Porque ela vê o colega comendo, imagina só, uma criança não entende, né? Ela é. Tinha uma menina que a amiga da minha mãe adotou. Ela tinha. Mas a barriga dela ficava muito inchada, ela ficou inchada da infecção. É complicado. E a mãe dela não deixava ela comer, não. Ela dava um bombonzinho, alguma coisa, mas ela é difícil, cara. Tudo bem? Mas assim, esse caso do tipo 1 é bem raro. Essa é a vilã. Isso aqui é o que tem a maioria da população brasileira, lógico, né? Dos diabéticos, a esmagadora maioria tem o tipo 2, que é um reflexo do estilo de vida. Tudo bem? Alguns são infelizmente escolhidos e acabam tendo o tipo 1 desde criança, infelizmente. Mas a maioria tá aqui, ó. Aqui, ó. A maioria, o que significa a maioria? Quase todo mundo, né? De 10, 9 são do tipo 2. 9 vacilaram, 9 tinham um estilo de vida solto. Ô, professor, mas qualquer ritmo, nosso corpo precisa de açúcar, gorduras. Precisa. Só pode exagerar, né? Por exemplo, é errado comer brigadeiro? Não. Mas eu não preciso comer um prato de brigadeiro numa vez. Tomar cerveja faz mal? Não. Mas eu preciso tomar 2 fardos. Um só pode. Um só pode. Fim de ano, né? Para comemorar. Então a ideia não é cortar, mas é reduzir. Agora, se você já tem a doença, aí cortar. Eu tô diminuindo de copo. Que bom. Eu parei dia 20 de maio do ano retrasado. Eu só tô bebendo um 20. suco agora. É. Mas o açúcar faz mal, né? Se esse suco aí. Faz, se for não posso falar o nome, tá gravando, né? Mas, já quase falei, né, Esther? Esse suco que eu ia falar o nome, é melhor tomar refrigerante. Tem mais açúcar que refrigerante. Pode falar. Tem mais açúcar do que refrigerante. Eu tomo só natural, né? Mas. Então, assim, gente, ó. Eu tenho problemas, as consequências da minha vida vão demorar muito, 45, 50 anos, 55. Eu tenho 2 tios que a conta chegou agora. Os 2 têm 50 anos. Eles são diabéticos. Chegou, infelizmente. A conta chegou. A conta chegou. Agora que ela fumava, nossa, ela fumava demais. Cigarro é um fator de risco. Ela até acabou. Quem é fumante, como eu falei, alcoólatra, sedentário, come mal, come de qualquer jeito, só come porcaria, a gente pontua, né? Tem gente que dá sorte. O avô da minha esposa fumou por 50 anos. Fez um raio-x esses dias, o pulmão tá da cor daquele que a gente viu, branquinho. Sério? Fumou 50 anos, então pode continuar fumando, gente. Só que isso é a maioria? Não é genético, no caso dele, né? Na verdade, os médicos nem souberam explicar. Mas a maioria dá câncer de boca, câncer de pulmão, câncer... E aí se estrepa, né? Para a vida toda. Bom, tratamento para o tipo 2. Não foge muito do tratamento do tipo 1, né?
Tenho que mudar os meus hábitos de vida. Claramente, isso aqui quer dizer, se eu fumo, tenho que parar de fumar. Se bebo, parar de beber. Preciso acrescentar atividade física. Enfim, né? Passar por um nutricionista, mudar a minha alimentação radicalmente. Pode perceber que quem é diabético, logo que começa a fazer o tratamento, começa a emagrecer, se fizer do jeito certo. Porque a nutricionista vai mudar toda a alimentação do cara. Ele estava comendo só coisa ruim, começou a comer coisa saudável e emagrece. E menos coisa, né? Eu como de Uma quantidade menor. Tudo bem? Só que mais fracionado, né? Tipo 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. É isso. A ideia é essa. Terceiro tipo, alguns entendem como terceiro. A maioria dos médicos e profissionais sim. Seria o diabetes gestacional. O que é isso? Diabetes envolvido na gestação. Por isso que mulheres, quando grávidas, fazem um exame. Esse teste que a gente fez e aquele do xarope bem doce. E por que a neném engorda, assim, tipo, quando você fala em diabetes gestacional, é mais facilidade de engordar o bebê? Por quê? Por conta disso, excesso de açúcar. O açúcar vai aumentando, há uma mudança hormonal no corpo da mulher e isso impacta na criança. E aí a criança pode nascer maior. Mas, assim, o que acontece? Nem sempre essa diabetes vai se estender para o longo da vida. Tá, a Joana ficou grávida. Minha mãe, ela teve diabetes. O gestacional? Teve que tirar ele antes, inclusive, mas ele não tem diabetes. E a sua mãe? Também não, só teve na gravidez. Isso. Por que, professor? O que acontece? A ciência não sabe explicar. O que acontece depende de cada mulher. Tem mulheres que, infelizmente, ficam pro resto da vida. Porque eu tenho mudanças hormonais. Se você já conviveu com uma mulher grávida, sabe quando ela está grávida. Em um dia ela está bem legal, bem feliz. No outro ela está muito nervosa. Por quê? Não é porque ela é malvada, né? Mas é porque tem mudança hormonal. E essas mudanças... Tipo quando você mexe com o bebê, né? Tipo isso. Essas mudanças mexem nos hormônios, obviamente, e pode fazer a mulher desenvolver, tá bom? E aí, se ela, infelizmente, for agraciada, isso vai ficar com ela para a vida toda. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Pode ser transitório, ou seja, passageiro ou não, pode ficar para a vida toda. Esse seria o terceiro tipo. Tudo bem? E aí tem o famoso, Lucas, e o diabetes emocional? Deixa eu mostrar aqui. Aqui está o precipício, um barranco, e aqui está o Joãozinho. Aí o Joãozinho recebeu a notícia, sei lá, ele era sócio de um cara e o cara roubou ele, o sócio dele roubou ele. O Joãozinho ficou num estresse muito grande, ficou triste, decepcionado, preocupado, irritado com o sócio. Consequentemente, o Joãozinho vai cair no aprisco, ou seja, ele vai desenvolver diabetes. Mas vejam que o Joãozinho já teria diabetes, ele já ia desenvolver, seja por conta da genética, seja porque ele nunca se preocupou com a saúde, seja porque era fumante, porque era alcoólatra, por algum motivo ele já ia ao destino dele. Mas a situação estressante acelerou o processo, tipo a Nazaré. Então traduzindo, não existe diabetes emocional. O que acontece é que a emoção acelera aquilo que já aconteceria com o passar do tempo. Tá bom? Então, diabetes a gente tem de 3 tipos. Tipo 1, quando criança. Eu não tenho insulina no corpo porque o meu corpo se engana e mata as células que produzem insulina. Tipo 2, eu tenho uma vida desleixada, a conta chega em algum dia. Tipo 3, gestacional, por conta da mudança hormonal presente na gestação. O tipo 4 não existe, que seria o emocional, porque a emoção só acelera. Ela só vai dar um empurrãozinho e vai me fazer chegar no destino que eu já chegaria. Pode dar um empurrãozinho para você se lascar. Tipo isso. Então assim, Lucas, eu tenho histórico na família, sou muito estressada, fico no trabalho que meu chefe fica me enchendo o dia todo,
Tô num casamento infernal. Aqui, ó. Estresse. Acelera. A conta vai chegar mais cedo, né? Digamos assim, né? Você vai, infelizmente, pode desenvolver o quanto antes. Tudo bem? Que já vai acontecer conforme o tempo passa, mas a emoção só vai acelerar. Tudo bem, meninas? E para fechar, desfechos negativos. Cuidado, se aparecer alguma imagem aqui, você não liga não. Faz parte. Aqui, ó. Vejam isso. Claro que esse pé não está normal, né? Ó, o pé, e eu tenho 2 feridas, machucados. O que é isso? É o famoso pé diabético. Deve ter mais aqui, ó. Aí, ó. Pé diabético. Não sara, né, professor? Não. Diabetes não sara as feridas, né? Não sara. Ó, ali já tem uma... Por causa do açúcar. Lembra que eu falei que o açúcar vai destruindo o seu organismo? Ele racha as artérias por dentro. Viram quando a gente pegou o coração e tinha um buraco? Eu falei, olha, aqui é onde o sangue passa. Aquelas artérias e os vazios ficam rachados por dentro. O açúcar cria rachaduras, ranhuras. Traduzindo, o sangue não circula como deveria, não chega como deveria chegar aqui. Quando eu me machuco, se não chega sangue, os nutrientes não conseguem chegar. Eu não tenho uma recuperação do tecido. Traduzindo, eu me machuco, não vai sarar, ou vai demorar muito. Enquanto não sara, isso fica aberto. E as bactérias, fungos, micro-organismos, né, aproveitam para invadir. Quando invadem, eu tenho infecção. Não vai ter sangue chegando, não vai adiantar ficar usando medicamentos, a solução é cortar. Por isso que começa cortando o dedinho. Só que o sangue não vai chegar, não vou recuperar. Mesmo amputando, não vai ter cicatrização. Aí eu amputo o outro. Não vai funcionar. Amputo o outro, aí eu amputo metade do pé, aí eu amputo o pé todo, aí vai a canela. Vem. Então, mas isso aqui lembrando, né? Como eu falei quando a Thaisa perguntou. Isso, via de regra, é reflexo de quem está errando no tratamento. Não é comum. Quer ver? Quem fala que esse deus grego tem diabetes? Talvez você saiba, né? Mas só olhando para ele, eu acho que você não falaria que ele tem diabetes. Que é isso? É o que fez novela, né? É o Zé Loreto. O Zé Loreto. Quem fala que o Zé tem diabetes? Não tem. Você acha que esse cara tem pé diabético? Não. Porque se cuida. Como você sabe que Ele fala isso, ele fala. Pode jogar na internet que você vai ver. É atlético, musculoso, enfim, cuida da saúde, de não sei o que mais. Não vai ter. Então, o pé diabético, cegueira, problema nos rins, tudo é consequência de alguém que não se preocupa com o tratamento. E aí a doença vai arrebentando, né? Infelizmente, gente. É uma doença que não tem cura. Sua mãezinha, né? Aí aqui já tá. Ô, professora, piorou. a gente pegou o quê? Coração? Coração.